Bom dia, mais uma palavra do dia. Aqui quem vos fala é Moisés, no canal Moisés o Levita, né? Nessa plataforma do YouTube. Seja bem-vindo em mais um vídeo. E hoje o tema, né, como eu havia prometido em outros vídeos passados, né, o tema Filhos de Deus, Criaturas de Deus, né? Então a gente vai trazer aqui uma concepção de estudo falando sobre filhos de Deus e criaturas de Deus. Existem somente criaturas de Deus? Existem somente filhos de Deus? Então esse é o estudo que nós iremos fazer hoje, né? E eu trouxe também essa concepção analítica, né, de análise sobre o criacionismo e o evolucionismo, né? Que o evolucionismo parte de Charles Darwin, né? Que ele era biólogo, foi teólogo também, né? E a concepção de criacionismo que a Bíblia retrata, né? Que a gente vê no livro de Gênesis. Então, é só uma comparação que nós iremos fazer, e é lógico, eu, Moisés, eu creio no criacionismo, mas eu estudo a teoria da evolução da espécie por Charles Darwin, mas tipo assim, eu sei que há uma evolução, né, daqueles que se adaptam ao meio, mas não acredito nela, entendeu? Eu estudo sobre a evolução das espécies, que foi em 1859, né, o livro dele, ele estudou 20 anos, né, Charles Darwin, e em 1859 ele fez o livro A Teoria das Espécies, né, que tudo é um processo evolutivo, né, de até umas espécies se cruzarem com outras e as espécies vão se evoluindo, como o próprio ser humano também, né? É a mesma concepção assim de uma pessoa branca casar com uma pessoa negra, né? Aí cruza, aí vai ter uma nova espécie, né? Do genoma humano, que é o DNA. É porque é um assunto muito conturbado. Se a gente que é cristão for colocar isso como uma concepção de estudo, vamos pensar que a gente também tá ligando ciência, a fé, a religião, a biologia, e não é o caso. O nosso caso aqui eu só quero separar o que é filho de Deus e criatura de Deus. Mas pela criação, eu creio na Bíblia. Já nessa parte de evolução das espécies, eu estudo a teoria, já estudei a teoria de Charles Darwin, né, que é essa adaptação dos seres das espécies com o meio, só que aí é algo que eu não creio assim, de forma a trocar pelo criacionismo. Eu creio no criacionismo, Adão e Eva, né? Então eu respeito assim o pensamento de cada um. E para começar, quando a gente fala nesse processo, né, essas duas vertentes, né, o criacionismo e o evolucionismo, a gente vê que o criacionismo ele parte da ideia, né, do Éden, de Adão e Eva, né, que houve essa multiplicação através que muitos para achar a arque, né, como é que se diz, meu professor de história, o elo perdido, né, da onde nasceu tudo, da onde veio tudo. Então a gente vê o estudo sobre da onde veio, né, da onde nós viemos, onde nós estamos e para onde vamos, né? Então é muito importante a gente sempre estar procurando trazer esses estudos e fazer essas relações, né? Que é muito importante, é muito legal. Eu não acho algo chato, eu acho que é algo importante, né? A gente ter dúvidas, quando a gente tem dúvidas, a gente procura sempre procurar saber mais, ter mais conhecimento, e Deus ele gosta que nós venhamos buscar conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor.
Quanto mais conhecimento, mais dúvida. E quanto mais dúvidas, mais pesquisa. Então isso é muito importante também no meu canal. Eu procuro sempre estar estudando e a gente não tropeçar em algum erro. Se eu tiver falado algo aqui que venha comprometer até a parte bíblica, vocês podem colocar os seus comentários aí, que nós vamos, refutando, trocando as ideias, fazendo as indagações, respondendo, e é para isso que eu quero o canal, Poucas pessoas estão acessando, mas não tem problema, Porque o que é bom é estarem vendo os vídeos, mas seria bom também refutar, perguntar, Porque daí vai trazendo mais vida ao canal. Amém? Então a gente falando sobre a concepção adâmica ou de geração da humanidade, a gente tem como base bíblica o livro de Gênesis. E depois eu vou trocar uma ideia sobre evolucionismo, quando foi que começou essa corrente de pensamento que data do século XIX, metade do século XIX. Então são muitas colocações que nós iremos colocar no vídeo de hoje. Amém? Então nós vamos abrir em Gênesis capítulo 1, logo no início, Gênesis 1, versículo do 11 ao 13. Eu fiz algumas separações aqui, pessoal, porque quando a gente fala de espécie, Olha lá, do 1 ao 3, do 11 ao 13. Vamos ler aqui, Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies. É um nome que a gente vai tocar muito também, espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e manhã, esse foi o terceiro dia. Aí se a gente pegar o número de Gênesis lá no versículo 20, disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom, então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, façamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus criou o homem e o homem se tornou criatura, porque ele foi criado. Essa é a lógica, se a gente pegar a Bíblia. Então o homem em si, na concepção bíblica e pelo entendimento que eu tenho, Deus, ele criou o homem, então o homem se tornou uma criatura, certo? Mas nessa criação, o que aconteceu? O homem, ele tinha racionalidade? Não, ele não tinha racionalidade.
Ele não sabia discernir entre o bem e o mal. Então, como os animais irracionais, pela concepção bíblica, Adão e Eva, eles viviam no paraíso com Deus, só que eles não tinham a malícia do pecado. Eles não sabiam discernir entre o bem e o mal. Então, através do pecado original, o que aconteceu? Eles começaram a pensar como Deus. E ali eles começaram a ver que existia o mal e o bem. Então, a gente vê que é uma relação, quando a gente fala assim, nessa relação psicológica do ser, é verdade, né? Nós, seres humanos, quando nós estamos passando pelo nosso cotidiano diário, eu posso sair da minha casa aqui, eu posso sair para ir fazer coisas boas ou coisas ruins, não é verdade? Então, a gente tem essa racionalidade, é uma coisa que os animais não têm. Quando a gente pega, antes de sair de casa, a gente se olha no espelho, não é verdade? Agora você não vai ver um cachorro se olhando no espelho, porque o ser humano, a gente tem essa capacidade de observar a nós mesmos. Se a gente está arrumado, se a gente está com o cabelo legal, se a gente está com a roupa composta. Já os animais não. Então, nessa conversa que a gente vai ter aqui, ela é uma conversa que eu vou querer ter uma profundidade assim, mas que vocês podem me ajudar também nos comentários. Mas a gente vê que nessa concepção adâmica sobre espécie é verdade, porque Deus ele fez as espécies dos pássaros, Deus ele fez a espécie dos macacos, Deus fez a espécie dos humanos, Deus fez a espécie dos peixes aquáticos, sejam baleias, sejam cavalo marinho, seja ouriço do mar. E cada espécie tem espécies que se assemelham com as outras. E nessa concepção sobre espécie, Deus também trouxe também as espécies que são os frutos, as frutas e tal. E nesse contexto inteiro veio o quê? O ser humano, o homem, né? Que ele é feito o quê? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Essa criatura que você vê aqui, ó, eu, Moisés, eu era uma criatura e eu me tornei filho de Deus. E é isso que a gente vai estar explicando. Moisés, eu sou uma criatura como espécie. Uma espécie que sem o Espírito Santo de Deus, eu não sou nada. Eu sou um ser, eu sou uma criatura como um macaco, como um lobo, como um urso, entendeu? E pela ciência, nós somos denominados do quê? De Homo sapiens sapiens, né? Pela ciência. Tá dando para entender, né, pessoal? Então, pela ciência, eu sou denominado Moisés, antes de ser chamado filho de Deus, como criatura. Porque nós somos espécies e nosso meio ambiente, o nosso habitat, é o que? É o planeta Terra. Ah, mas por que você está falando isso? É muita conversa, é muita coisa. Então, porque a gente tem que compreender, pessoal, que uma pessoa sem o Espírito Santo, sem ela entregar a sua vida para Deus, ela não pode ser denominada filha de Deus ou filho de Deus. E é o que a gente vai trazer na palavra. Porque nós somos espécie. E a gente sabe quando a gente pega no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante, quando fala das obras da carne e as obras do Espírito, a gente como criatura, como ser humano, sem ter o Espírito Santo habitando em nossa vida, a gente vai cometer as maiores atrocidades e pensamentos contrários à fé cristã, que é o caso da glotonoria, que é o caso da soberba, do orgulho,
da prostituição, da maledicência, da malícia, né? Tudo isso o homem tem. Agora, quando nós passamos a ser chamado filho de Deus, ou nós entregamos a nossa vida para Cristo, aí as coisas mudam, porque todo este mundo carnal, este mundo físico que o homem tenta consumir e dominá-lo, na mente de um cristão essas coisas já ficam passageiras, porque a nossa mente está voltada para onde? Para o céu, para tudo aquilo que é do alto. E é por isso que os nossos corpos não guerreiam. O nosso espírito tem que estar mais forte do que a carne, porque a nossa carne é terrível, irmãos. A nossa carne é terrível. Então, para começar, eu acho que deu para explicar sobre essa relação de espécies, porque Deus criou plantas, frutas e são espécies, e nós também fazemos parte dessas espécies, mas só que nós somos humanos vivendo num habitat que é o planeta Terra e que Deus vai fazendo a sua obra, mas que para que nós venhamos ser chamados filhos de Deus, nós temos que aceitar Jesus Cristo como Salvador e andar segundo os mandamentos dele. Então Adão, né, como a Bíblia explica, né, em 1 Coríntios 15 sobre a ressurreição dos mortos, que o primeiro homem, ele é natural, é Adão. E o segundo homem, na concepção da origem, tem o homem espiritual, que foi através de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele veio numa forma espiritual. Deus se fez em carne e habitou e coabitou com os homens. Então é um mistério. Adão foi o primeiro homem do pó da terra, né, falho, pecador, pecou, e depois veio a regeneração pelo Espírito. Deus se fez carne. Deus habitou em Jesus, ele veio à terra, aí depois ele subiu e enviou o Consolador que está hoje conosco. E se não fosse a presença do Espírito Santo, nós não estaríamos nem pregando aqui. Amém, meus irmãos? Fechando esse primeiro termo no livro de Gênesis, certo? Então a gente falamos sobre o que? Espécies. Espécie de plantas, de animais aquáticos, de seres viventes que estão na terra e a criação do homem. Então isso é muito importante para a gente ter essa concepção. Trouxe alguns conceitos de Charles Darwin, que foi biólogo, teólogo, e ele falou sobre a evolução da espécie, sendo que eu não creio na evolução da espécie, mas eu creio no criacionismo. Mas assim, nós que, assim, eu que estudo faculdade e tal, a gente sempre procura tá vendo e estudando sobre esse conceito, mas que nós não vamos se aprofundar. É uma coisa, outro vídeo para falar sobre evolucionismo e criacionismo, mas esse vídeo nós estamos colocando no ponto os filhos de Deus e as criaturas de Deus. Agora vamos em 1 João 3:1. 1 João, lá no final da Bíblia, não é o Evangelho de João, mas é o 1 João. É antes é depois de Pedro. Isso. 1 João 3:1. 1 João 3:1. Olha aqui, ó. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Tá vendo? Olha só que interessante, ó. Vejam como é o grande amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Tem até um ponto de exclamação. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, se as pessoas não conhecem, né, esse grande amor que Deus coloca em nossos corações,
Se o homem do mundo ele não consegue perceber que nós somos todos irmãos, que nós fazemos parte de uma família em Cristo, então ele não pode ser chamado filho de Deus, porque a própria palavra está dizendo aqui, ó, os filhos de Deus, ó, né, ó. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, se uma pessoa ela não está vindo na igreja, ou então ela vê uma pessoa que se diz irmão, só que ela sente raiva dessas pessoas que servem a Deus, ela não conhece a Deus. E ela não pode ser chamada filho de Deus porque tem uma nomenclatura. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Aí já está falando de Cristo na ressurreição e também quando nós passarmos dessa vida para outra, que nós seremos como ele é. E tem um corpo espiritual, né? Até um estudo que eu estava vendo do A.W. Tozer, né, sobre essas questões, né, de que o Espírito Santo é um ser, né, uma pessoa, né, e ele se entristece fácil e ele vai embora da vida das pessoas, né? Então a gente vê que é muito estudo, é muita coisa para a gente perceber sobre a diferença entre filho de Deus e criatura de Deus. Agora vamos em 1 João, ainda no 1, só que capítulo 1, versículo 12 e 13. Olha aqui, ó, filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao amor de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Tá vendo? Filhinhos, ó. Eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Se não for no nome de Jesus, não tem como uma pessoa ser filho de Deus. A pessoa só é filho de Deus se ela crê em Jesus Cristo, né? A gente vê que Jesus, em várias passagens do Novo Testamento, ele falou: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Na minha casa há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então Deus, ele faz essa adoção, nós que somos gentios, né? Que não era nem para nós sermos classificados como os filhos de Deus, só que como os judeus, como o povo de Israel rejeitou Jesus, ele nos deu essa chance, os gentios também, de fazerem parte dessa grande família. E é uma bênção de Deus. Agora vamos ir aos Romanos, livro de aos Romanos 8:16. E vamos lá, na mesma concepção, filhos de Deus. Ó, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ó. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Tá vendo? Então não basta só apenas se intitular filho de Deus, nós temos que passar os mesmos sofrimentos. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Então, fora
nós sermos intitulados filhos de Deus, nós temos que andar como Jesus andou, passando as aflições, calúnias, perseguições, açoites, espada, fome. Todo esse contexto que muitas das vezes muitas pessoas falam, mas é demais, a gente vai ter que passar o que Cristo passou. Jesus ele falou, no mundo tereis aflições, como eu tive aflição, vós também tereis aflições. Amém, meus irmãos? Agora vamos no Velho Testamento, ó, livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, voltando antes de Juízes, antes de Josué. Pronto, Deuteronômio 14, versículo 1 e 2. Olha lá. Aqui, ó. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para ser o seu tesouro pessoal. Nós somos o tesouro pessoal de Deus. Tá vendo? Os filhos do Deus vivo. E aqui eles estavam falando nesse contexto Moisés para o povo israelita, né? O povo de Deus, os hebreus. E graças a Deus, pode ver, nós temos essa convicção, essa paz interior, né? Que muitas das vezes o inimigo tenta nos tirar a nossa paz, porque ele vai lutar, irmãos, ele vai lutar até o fim, até a vinda de Jesus, ele vai querer tirar o brilho do Espírito Santo, a calmaria, mas Deus, ele nos abençoa. Ele nos abençoa porque nós somos filhos, filhos de Deus, e Deus ele quer cada dia mais nos abençoar e abençoar também aqueles que ainda não estão no rebanho, né? Porque às vezes você chama umas pessoas assim, quem é da fé, quem compactou com a fé de filho de Deus, e uma pessoa que ainda não aceitou, você tem que falar a verdade, você tem que falar que é uma criatura de Deus, mas que ela pode se achegar também, né? Porque tem pessoas que não gostam de pregar esse tipo de palavra, não. Só que aqui é um ensinamento, né? Não é que a gente está falando aí que as pessoas não são filhas de Deus, elas podem se tornar filhas de Deus, podem se tornar, né? Porque Jesus mesmo, ele falou, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Então não é a gente que fala, é a palavra de Deus que fala. Só que tem muito pregador que sai fora dessa concepção de estudo com medo de, sei lá, de pregar. Mas aqui eu estou pedindo a direção do Espírito Santo, e tudo com ordem, com decência, com amor pelas almas, né? Porque nós sabemos que nós podemos ser até enganados por Satanás. Amém, meus irmãos? Agora vamos em Hebreus, livro de aos Hebreus, capítulo 12. Livro de aos Hebreus, capítulo 12, versículos 7 e 8. Olha aqui, ó. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim bastardos ou ilegítimos. Então, se a pessoa não quer uma correção de Deus, Deus ele quer nos corrigir, ele quer nos colocar no prumo, ele quer nos colocar numa rota para que seguimos uma vida com ele, abençoada, né? Estudando, trabalhando, cuidando da nossa vida, fugindo da aparência do mal, da prostituição. Então, se a gente cai num erro, aí Deus não pode nos disciplinar, o que a gente é? A gente é um filho bastardo, é um filho que nem na casa está. Olha como é sério, né, essa concepção. E foi aqui que o livro de Hebreus falou
suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos ou como bastardo. Aqui está filho. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Todo filho é disciplinado pelo seu pai. Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então a gente vê que Deus, quando ele nos afronta e quando ele faz esse tipo de provação na nossa vida, isso é bom, né? Porque Deus ele quer ver a cada dia nós melhorarmos como filhos. E a gente vê a pessoa que não aceita a correção ou que não aceita uma palavra de Deus, ela é filha de Deus? Não, porque ela não obedece seu pai. Então ela rejeitou a bênção de Deus. É isso que eu queria explicar também quando a gente fala sobre filho de Deus e criatura de Deus. Uma criatura, irmãos, de Deus é que nenhuma pessoa quando não aceita Jesus, você pode ver. A gente só bate com o nariz na porta. A gente só faz coisa errada, né? A gente como cristão, a gente vacila uma hora ou outra, tal. Mas pode ver, a pessoa que não tem a direção do Espírito Santo de Deus e não anda uma vida de obediência ao Pai Celestial, ela é uma criatura de Deus. Isso aí eu falo sem medo de errar. Então é por isso que é bom nós obedecermos os mandamentos de Deus e para sermos chamados filhos de Deus, nós temos que seguir a Jesus e obedecer os seus mandamentos como ordenância. E é como está em Deuteronômio 28, sobre a bênção e a maldição. Amém, meus irmãos? Então a gente vê que é o Filho do Deus vivo. Aí para fechar, vamos em Mateus 16. Glória a Deus. Fechar esse vídeo sobre esse estudo. Criaturas e filhos de Deus. Ó, vamos lá, Mateus 16. Do 15 ao 17. Ó, a confissão de Pedro, né? E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Maravilha, ó, fechado com chave de ouro, né? O que Pedro falou? Você é o Filho do Deus vivo. Então, se o Pai enviou o Filho e o Filho é o Pai, então pode ver, a gente somos o quê? Nós somos co-herdeiros da salvação. Glória a Deus, porque Deus ele nos dá essa paz através do Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus pela misericórdia do Senhor, né? Como está em Efésios 2:8, né? Que nós somos salvos pela graça. Essa graça, esse favor imerecido que Deus nos concedeu, e nós fechamos esse estudo sobre filhos de Deus e criaturas de Deus. Graças a Deus, agradecemos, né, a todos vocês aí que participaram, que estão vendo este vídeo. Deus abençoe. Quiser dar uma curtida, um like, um dislike, ative o sininho para receber novas notificações de vídeo, né? E também tem aí o botão para se inscrever no nosso canal. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.